Começando mais um Visionários hoje. Vamos trazer aqui uma das grandes empreendedoras, trabalha numa startup, que é a Trex. Trabalha também desenvolvendo jogos e... Você conhece sobre blockchain? Bom, Eliseu, hoje eu tenho o prazer de trazer Elô Passos, um passos de cada vez. Sempre... Cada vez, sempre... já tinha. Elô já é de casa, né? Nossa grande amiga, sócia e, poxa, eu tenho muito prazer aqui de anunciar nessa cadeira de visionária a Elô, que inclusive é Forbes Under 30. Você é Forbes Under 30, Eliseu? Não, nem que eu quisesse, né? Não, não dava. Também na minha 30, época... Eu já tenho muito mais que 30. Na minha época era impossível ser Forbes Under 30. Quando eu tinha 30, eu não tinha como ser Forbes. Não dava, Mas né? ainda dá pra ser Forbes Under 50. Aí tá Porra, tudo bem. nossa, acabou com a gente, velho. Pois é. Mas tá bom, né? O que importa, Elu, é receber você aqui. Forbes Under terceira idade. O cara tá velho, né? Tipo, ó, seu Angeli, o senhor ganhou um Forbes aqui. Olha, o senhor ganhou Forbes under melhor idade. Agora não adianta mais, minha netinha. Do que adianta ter dinheiro. Obrigado, filha. E aí, Elu, tudo bem? Bem demais, bem demais. Obrigado pelo convite aí, meninos. Boa, Elu. E aí? Boa. Como que anda a Trex, uma empresa de tecnologia focada em blockchain games? Explica pro pessoal o que é blockchain, né? Vamos dar um aparato aí geral para as pessoas poderem entender. Legal, bacana. A Trex, ela é um protocolo de microcrédito focado em gamers e pessoas desbancarizadas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está falando de gamers, então a gente normalmente tem a ideia do quê? Das nossas crianças, né? Nosso filho, nosso sobrinho, nossa neta, enfim. A gente acha que o gamer é aquela pessoa que está gastando dinheiro. Eu brinco com assim, se a nossa mãe joga Candy Crush e você joga um sinuca online, pô, você é gamer. E só na América Latina a gente está falando mais de 144 milhões de pessoas que são gamers. Uau. Por outro lado, o que a gente tem na América Latina? Problema de acesso financeiro, né? Então a gente tem pessoas aí que mais de 70% da população adulta do país é endividada. A gente está falando de 46% dos jovens que começam a vida adulta endividados também, seja porque empresta seu nome para a família, por irresponsabilidade dos próprios bancos, que a pessoa vai lá, o primeiro salário mínimo já tem aí um limite de 3 vezes no cartão de crédito daquele valor. E do outro lado também a gente sabe aí da questão de falta de educação financeira. Então, basicamente, o que a gente fez na Trex? A gente juntou uma tríade, que é tecnologia, finanças e games, para a gente começar a fazer o onboarding dessas pessoas através do mundo financeiro ali, usando os games e conseguir prover mais oportunidade de acesso, mais oportunidade de finanças. E para isso a gente usa a tecnologia blockchain, né? Então, eu digo que a tecnologia blockchain é nossa chancela de credibilidade, mas nossa proposta de valor é mudar a vida das pessoas através do acesso financeiro com os games. Então é um pouquinho aí do que a gente desenha da Trex. E blockchain, né, é uma tecnologia que a gente usa, uma tecnologia de rede. Então você tem uma rede que está ali conectada com pessoas que estão fazendo a validação dessa rede. Então, pessoas que são os mineradores. A gente não tem o Banco Central que está validando cada transação. A gente tem o João, tem o Eliseu, tem a Elô. E o que a gente ganha? Taxa, porcentagem aí do que está acontecendo. É uma rede que ela não tem limite de nação, então se a gente tiver um problema, por exemplo, em Portugal, 3 horas da manhã, a gente pode ligar para alguém aqui para o Brasil e falar, manda cripto para minha carteira, né? Manda dinheiro para minha carteira, não precisa ser cripto, então dólar, enfim. E a gente consegue resolver o que provavelmente um câmbio demoraria 1 dia, 3 dias, enfim, é uma tecnologia que ela é segura, ela é transparente e ela é corruptível, porque a gente está falando de todas as transações ligadas uma nas outras. Então, para a gente poder fazer uma corrupção nisso, ia ter que ter muita força computacional, a gente chama de computação quântica, e para fazer isso está muito longe ainda. Então, basicamente, é isso, a blockchain. O que me resta saber é se você aí de casa entendeu. Vamos lá. Né? Vamos entendendo, né, Eliseu? Porque eu não entendo nada. Agora eu que vou ser o moderador. Normalmente você que fala assim, peraí, Eliseu, peraí. Explica direito esse negócio, que isso e aquilo. Agora eu vou falar, Elô, vamos lá. Pessoas desbancarizadas. Eu queria entender
Então, na prática, né? Pô, o seu João tá lá sentadão no sofá e ele falou assim, pô, essa menina tá falando um negócio aí que eu tô sem conta. Tô sem um negócio, uma forma aqui de movimentar meu dinheiro. E aí, como é que funciona na prática, Elô? O que o seu João lá pode aproveitar de tudo isso que você tá fazendo, de todo esse movimento que você tá criando com a Trax, né? E me explica um pouquinho mais. Legal. Ao invés do seu João criar uma conta no banco, por exemplo, Tá. ele cria uma carteira com a Trax. E dentro Legal. dessa carteira, ele consegue ir colocando dinheiro. Então, provavelmente o seu João não vai conseguir fazer Pix, porque ele não tem uma conta para não tem um fazer. Bradescão, não tá Ele aberto. não tem um cartão de crédito, mas também ele não. vai conseguir fazer no boleto. Então ele pode pegar um boleto, pode ir lá na lotérica e falar assim, quero colocar R$100 na minha continha aqui, R$50 na minha Tá, continha. limite, boletim e Exato. vai depositando Ele na conta dele. coloca Ou e ele- patrão dele mesmo, ele tá lá, pô, tá fazendo um serviço, ele falou, ó, tá aqui, eu vou emitir um boleto, você paga lá o boleto. Exatamente. E a usabilidade disso, Elô? Por exemplo, ele foi lá, pagou o boletinho dele, creditou tempo, lá como R$100. funciona? Como é que ele vai, por exemplo, comer um cachorro quente com esse... Isso é uma dúvida, Ah, né? Eu vou comer um hot Eu dog. tô lá com o meu Como é que eu meio, faço? com o meu satoshizinho, né? Que seria uma fração do Bitcoin. Como é que esse cara vai poder, por exemplo, comprar uma coisa trivial? Um hot dog ou pagar um ônibus? Como é que ele faz? Eu acho que uma forma legal, que é o que a Trax faz hoje, é com o próprio QR Code. Então você consegue pagar ali por QR Code e a gente já, através de integrações com parceiros, a gente já acredita na conta da pessoa. E uma coisa muito legal que está no nosso roadmap, algo que não tem agora, mas está no nosso roadmap, é fazer isso com um cartão. Então imagina que é um cartão pré-pago. Ele vai receber lá um cartãozinho da Visa, Que por é o saldo exemplo. que ele tem na conta dele. É o saldo que ele tem, tá espelhado dentro Tá, mas do hoje cartão. então é via QR Code. Ele, Via QR Mas Code. Pix, tipo, ele emite o emissor, ele emite como? Ele emite com um pagamento para débito, pagamento para Pix, como que funciona? Normalmente é pagamento para Pix. Ah, tá, ele Então, emite um QR Code para Pix, Exato. ele vai lá, paga e você... Ah, então é tipo como se fosse um Pix mesmo. Legal. Mesmo. E você é uma subadquirente ou não? Não, Você tem poder de subadquirente? não, ainda não. Ainda não. Tá. Para você que também não sabe, subadquirente, né? É o representante da marca do cartão. Se fosse o cartão, seria a adquirente direto. Então poderia Exato. ser a Mastercard, a Visa e por aí vai. Legal. Exato. né? É o que a gente está no roadmap, né? Que eu acredito muito nisso. Então, quando a gente fala de jogos, por exemplo, aí que a gente entrega o que a gente está falando, né? Então, basicamente, você está jogando seu jogo ali, né? Você tem filhas, né, Eliseu? Tenho Tem dois filhos. Dois meninos, filhos. isso. Dois meninos. Jogam. Jogam. Muito. É, bastante. Já razão. gastou dinheiro com o jogo dos meninos? Toda hora. Hoje não gasta mais, não. Toda hora. Não, Gastou não, muito não. dinheiro, Já investiu gastamos, pesado. mas hoje em dia não gasta mais. Não. Ó, imagina, Eliseu. Mas enfim, que mas você comprava eu entendo. personagem, comprava gema, eles jogam muito, moedinha. jogam muito Clash Royale. Exato. Isso, legal. O Então que eles tem as fazem? Eles vão moedinhas comprar lá, skin. Então ele compra moedinha pra Isso. comprar skin. O que é skin? Pra você que tá assistindo, skin é uma armadura personagem, personalizável. sim. Porque eles querem ser diferentes, né? Isso. Então a gente gasta um dinheiro aqui. Precisa ganhar lá o Face. jogo. Por quê? Porque eu quero ser diferente. Obviamente, quando a gente tá falando dos jovens agora, geração Z ou geração alfa, a gente tá falando de espelhar isso no mundo digital. Então a pessoa vai querer ter a cara dela no mundo digital usando skin. Só que imagina que a skin que ele tá comprando hoje não vai ter daqui 10 meses. Aquela skin vai ser muito exclusiva. Hoje ele não consegue vender para outras pessoas. Uhum. E provavelmente eu que entrei no jogo e falei, caramba, que skin muito legal. Queria comprar dele, não vou conseguir comprar. Quando a gente fala da blockchain, a gente faz o processo de tokenização, né? Então a gente pega o que é ativo digital, coloca na blockchain e através de uma automação, que seriam o que a gente chama de contratos inteligentes, a gente consegue fazer a compra e a venda desses ativos. Então imagina que todo o dinheiro que você gastou em jogos para eles poderia ser revertido ou para eles comprarem outros jogos ou para fazer uma renda extra. Então, tipo, eu quero aposentar, 70 agora eu vou dólares. vender meu patrimônio, que é o... Exatamente hein? isso. É um cavaleiro e uma bruxa. Vou vender. Vai vender por 80 mil reais. Pô, legal. 100 mil reais. Entendi. A gente tem cara na quer comunidade lá. da Trax, semana passada, o pessoal tava jogando e a gente tem uma forma de aquisição de usuário em Web3 que a gente chama de airdrop. Basicamente, ao invés de eu colocar 50 mil reais no Google e falar, Google, faça minha campanha, eu pego esses 50
50 mil reais e fala assim, pessoas, façam agora essas missões aqui, os melhores pontuados vão ganhar a distribuição desses 50 mil reais. Então você usa a comunidade para fazer a capilarização do que você está fazendo ali do seu produto. Muito legal. E a gente tava jogando muito um jogo que se chama Pirate Nation. Piratinha, joga carta ali, mata monstro no mar, monta sua ilhazinha. A gente tá falando de um pessoal que jogou pouco, tá? Jogou de graça, jogou pouco, que tirou semana passada com airdrop $1.600. Caramba. Então foi um negócio, assim, muito legal de ver como que os jogos realmente podem fazer esse acesso financeiro. A gente tem o Jota, que é o nosso community manager, né? Nosso gerente de comunidades, ajuda ali o pessoal a jogar o dia inteiro. Começo do ano, eles estavam com uma dívida de 40 mil reais, ele e a família dele. Não tem convênio, mora numa comunidade em BH, numa comunidade pobre, extremamente violenta. A mãe ficou doente e teve que pagar a dívida ali. O que aconteceu? Ele conseguiu pagar jogando aí nos últimos meses. Pagou essa dívida, acabou de reformar a casa dos pais e ele falou que o próximo objetivo é comprar o carro do pai. Quantos anos, Elon? Pô, o Jota não deve ter 25. Legal. Ele é super, super novo, super novo. Que então, legal. pô, Mas ele tava jogando blockchain games ou... blockchain games. Blockchain games. Jogos em blockchain tava jogando. Legal. Pra você que também não sabe muito bem o que é o blockchain games, na verdade você compra, né, personagens dentro desses jogos e você começa a minerar. Né? O que é minerar? Hoje, por exemplo, o Bitcoin, você pode colocar algum computador para ficar usando o processador desse computador dentro da rede e ao invés de ter, por exemplo, um banco que coordena tudo isso, todos esses computadores ligados mantêm a rede ligada. Então, como você é uma pessoa que está ali colaborando com o seu potencial gráfico do seu computador, você ganha uma porcentagem do que é transacionado dentro da rede. Tá? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos isso. E o que fomenta muito, né, essa economia para você ganhar dinheiro é o mercado secundário. Então, vamos usar como exemplo aqui o mercado de real estate, que vocês estão muito aí dentro disso. Imagina que toda vez que eu vendo uma casa, a gente construiu a casa, então vocês estão com o terreno, construiu a casa. A partir desse momento, quando vocês vendem a primeira vez, vocês só vão ter ali o dinheiro daquela primeira venda. E aí aquela casa pode ser vendida 50 vezes Muitas depois. vezes, exatamente, muitas vezes. Imagina se vocês conseguissem uma porcentagenzinha de tudo que acontece ali naquela casa. Então, toda venda vocês iam conseguir uma porcentagem. 0,5% que seja. Tipo um Aldemir, né? assim. Exatamente isso. Você vai ganhar para sempre. Uhum. É mais ou menos como funciona. Então, a gente está falando de itens que você pode ganhar sempre, seja em locação, por exemplo. Então, vou locar minha espada pro Jota, o que o Jota ganhar, eu ganho uma parte, a plataforma ganha outra parte. Eu tô falando que eles não têm tempo de jogar, mas que é um Messi de ouro, então ele vai comprar um Messi de ouro porque eu tenho muito tempo para estar jogando. Então, o que movimenta esses jogos é o mercado secundário. É basicamente lei de oferta e demanda. Exatamente. Porque tem personagens que são raros no jogo e tal, e um cara ele pode vender pro outro. Exato. E aí é muito louco, porque isso parece uma realidade muito distante, né? Mas a gente tá falando de pessoas que compram item de 12 mil reais, maluco, 100 mil reais. Maluco. Não que eu jogue, tá? Mas assim, dentro do Clash Royale dá pra comprar personagem e vender também? Ainda não. Eu tô só perguntando, tá? Porque... Ainda não. Né? E é Que muito pena. louco, porque a Supercell é uma das empresas de games mais valiosas do mundo, né? Muito Eu, legal, por né? acaso, tô viciada num joguinho novo que eles lançaram que se chama Squad Busters, que é como se fosse um metaverso. Basicamente, eles pegaram personagens de diferentes jogos que eles têm, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beat, eles pegaram os personagens e colocaram dentro do mesmo jogo. Agora, imagina se eles estivessem integrados numa estrutura blockchain e ele falasse, olha, agora o personagem do Clash Pode ser Royale, vendido. você pode usar aqui dentro desse jogo. Então você pode usar, e aí o que você vai fazer agora é comprar uma skin. Então tem muitas possibilidades legais, e a indústria tradicional dos games já tá olhando muito isso, né? Sim. Principalmente o Japão. E é muito engraçado, porque quando a gente começou há 4 anos atrás, em 2020, era um negócio muito que a indústria falava, não, imagina, não quero me meter com essas coisas, não. Japão super ali, só de olho, e agora várias empresas japonesas, a gente tá falando de Square Enix, Konami, Bandai Namco, já estão ali dentro de iniciativas de jogos em Web3, que a gente chama, né? Jogos Legal. em blockchain. Caramba, fazem 4 anos, né, que a gente começou ali
a trabalhar com blockchain games. E o que você acha dos grandes players, por exemplo, a Konami, entrar no mercado blockchain? Eles estão tardes ou eles estão esperando para ver se isso realmente vai acontecer? Porque o movimento naquela época era muito pequeno dos grandes, né? Eram normalmente cases pequenos que estavam fazendo acontecer. Por exemplo, o Axie Infinity. E o que você acha? Você acha que esses caras vão entrar de cabeça no blockchain games ou ainda estão, de repente, comprando pequenos players e experimentando com eles, tipo, fazendo aquisições? Tá. Se eu te falar assim que a indústria dos games ela tem tipo 60 anos, é pouco, né? Tipo, Pouco tempo. Pouco. Para uma indústria maturar em 60 anos é pouco tempo. Agora a gente está vendo ali uma evolução de tecnologia, né? Não sei se vocês já viram um gráfico, que é o gráfico de conhecimento da humanidade. Cada vez mais que a gente aumenta a tecnologia, menor o tempo da gente consumir o conhecimento. Então, se antes a gente demorava 50 anos para ter um tipo de conhecimento, hoje a gente demora uma hora para ter esse mesmo tipo de conhecimento por conta dessa curva de adoção de tecnologia. Então, agora, ok, a gente está aumentando, melhora a adoção. Então a gente já está falando que é uma indústria nova. Agora, se eu falar que a indústria de jogos em blockchain é de 7 anos, é muito pouco. É pouco tempo. Quase 10% do tempo da indústria tradicional dos games. Então não acho que eles são atrasados. Eu acho que eles estão no momento certo. É o momento que todo mundo está testando, todo mundo está validando, todo mundo está dando porrada e ponta de faca. Então agora é o momento que a gente olha e fala assim, ok, o que vai surgir aqui? Depois que isso aqui, todo mundo se bateu e aí limpou, né? Então veio a maré, trouxe o que não era legal, mas aí depois vem a maré e limpa de novo. A mesma coisa que está acontecendo. Então, eles vão olhar a indústria de games, o que dá pra gente aproveitar. Então, colecionável é legal? Skin é legal? É legal. Moeda eu não quero fazer, então moeda eu não vou fazer. Talvez programa de recompensa, que é um negócio que a gente está desenvolvendo agora na Trex, com estúdios, publicadoras de jogos. Então, vamos fazer um programa de recompensa para a gente poder dar recompensas aqui às pessoas comercializarem os pontos? Beleza, isso é legal. Porque a gente tem que entender que quando a gente fala desses 10 grandes players, a gente está falando de empresas que têm capital aberto. Quando você está falando de capital aberto, você está falando de responsabilidade com o acionista. Então não é qualquer tipo de inovação que você pode fazer. Normalmente essas inovações, elas são feitas através de programas de aceleração, que nem um que a gente está fazendo agora, que é o Next, com a Fenasbac, então a gente está fazendo junto com o mercado Bitcoin. Então você sempre vai fazer alguma coisa ali como um pequeno laboratório de inovação. Vai testando, vai entendendo, ok, o mercado maturou, ok, agora a gente tem regulação, vamos para cima. Aconteceu um movimento muito similar na indústria financeira. Quando o Bitcoin surgiu ali, todo mundo ficou, não, imagina, isso aqui não vai dar certo, não. O Itaú, ele mexe, enfim, tá na área de Bitcoin desde 2017. É que a gente não sabe. Mas desde 2017, quando ficava travando conta das pessoas, já estava entendendo de tecnologia blockchain. Regulação avançou aqui no Brasil, muito pelo movimento que a gente vai ter de moedas digitais agora, né? Com Drex, então chama de CBDC, mas nada mais é do que moedas digitais de governos. Agora que, ok, avançou um pouco a regulação, então eu posso falar que eu sou criptonativo, que eu estou fazendo custódia, que eu estou oferecendo produto de criptoativo para os meus clientes. Para mim é a mesma coisa. O setor de games vai acontecer que nem o setor financeiro. Todo mundo bateu cabeça, consolidou o mercado, veio regulação. Ok, agora a gente pode se posicionar livremente, sem medo de perder valor de ação. Então eles já estão fazendo na sua cabeça um movimento em silêncio, igual o Itaú fez lá em 2017. A gente olha para a Ubisoft, por exemplo. A Ubisoft tem tanta iniciativa de Web3 que a gente nem consegue imaginar. Foi investidora do The Sandbox, que é um jogo muito parecido com Minecraft. Foi investidora do Axie Infinity, que foi um grande sucesso. Captou mais de 180 milhões de dólares em 2020. Então, enfim, foi um movimento muito, muito grande, assim. E a Ubisoft está ali, quieta, mas está ali. Então, tipo, vamos fazer alguma coisa aqui, pequena? Vamos testar aqui? Vamos. Não vou colocar Assassin's Creed, que é um jogo grande, mas o que você acha da gente criar um novo jogo e testar? Beleza, vamos fazer isso. Então, é muito esse movimento de tipo silencioso
para não impactar capital, porque tem muita gente que talvez não vai gostar, não vai entender tecnologia, vai falar assim, não quero mais jogar. Se não quer mais jogar, vende menos. Se vende menos, diminui o preço de ação. É como se a gente batesse no dominó e ele caísse em efeito de cadeia. Então, é algo que eles não vão esperar quando tá tudo bem. Não, vai fazendo, estruturou. Beleza, mundo, estou fazendo agora. Legal. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu Muito acho que o movimento que está acontecendo de tecnologia, né, para dinheiro também está acontecendo no mercado imobiliário através da tokenização e agora pelo RWA, né? Que é o Real World Assets. Exato. E eu sei que você manja um pouquinho aí e queria que você explicasse para as pessoas o que é tokenizar um ativo, seja ele imobiliário ou não, porque tem muita gente tokenizando arte, tokenizando música, agro. Eu queria que você explicasse para a gente o que é, né, a tokenização, aonde isso vai parar, que é basicamente fracionar os produtos para dar acesso à massa, né? Tá. Imagina que a internet, ela criou uma nova camada de comunicação. Então, a internet, ela disruptou o que a gente tem como camada de comunicação. Imagina que a blockchain vai disruptar o que a gente tem como camada de infraestrutura financeira. Então, infraestrutura financeira e de nações. Eu ouvi isso semana passada de uma mentora e eu disse assim, meu Deus, é isso, cara. A gente vai fazer uma nova camada de infraestrutura. Por quê? Porque a gente estava falando do câmbio. Então, eu tenho que pegar a moeda e aí transformar a moeda. Então, eu pego o real, a casa de câmbio vai transformar ele em dólar. E aí eu vou mandar para o meu filho que está estudando lá fora. Vou mandar para o meu pai que está trabalhando, ou meu pai vai mandar para mim que ele está trabalhando, enfim. Então a gente está falando de que, ok, vai ter uma nova camada, uma camada mais simplificada e que a gente vai diminuir essas fricções das nações. Então, o contato da economia. A economia é um negócio que ela gira muito bem, ela funciona muito bem. Quando a gente pensa em exportação, importação, a gente já tem um mundo globalizado que gira muito bem. Mas quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de acesso. Por que eu estou falando de acesso? Imagina que eu não tenho 1 milhão de reais, não tenho 6 milhões de reais para comprar a casa do The Real Estate Brasil. Não tenho. Mas como eu queria comprar um pedaço dessa casa? Com a tokenização, a gente pode ser um contrato, por exemplo, eu subo esse contrato dentro da tecnologia, dentro da plataforma, e aí eu falo, contrato, agora cada parte sua vai valer um pedacinho. Então, ao invés agora de 6 milhões, ela continua valendo 6 milhões, mas a gente vai ter 100 pedaços ali que vai estar valendo 60 mil reais. Pô, 60 mil reais eu tenho, então eu quero comprar a casa. Então, eu vou comprar um pedacinho da casa e eu vou ser dona de um pedacinho dessa casa. Então, é mais ou menos assim que funciona a tokenização. É a gente quebrar em partes o que antes estava numa unidade ali. E a gente prover acesso para as pessoas através dessa estrutura. É mais ou menos igual a Bolsa de Valores, né? Quando tem um FII imobiliário, eles transformam um imóvel em papel, em ações. E cada ação representa uma porcentagem. Então, se você tiver muito dinheiro, você compra muitas ações daquele ativo e você tem um percentual um pouco maior do que quem comprou poucos papéis. Então, isso é a tokenização. É você, entre aspas, tá, pessoal? Ter um poder de uma bolsa, ou seja, você vai e transforma esse seu ativo em fração. E essas frações são compradas no mercado secundário para que todo mundo participe, por exemplo, dos ônus e do bônus. Então, aquilo lá vendeu e vendeu por um valor legal, todo mundo vai ter ali a rentabilidade do aporte feito. Se você investiu $1, em cima de $1 você tem uma ação, vamos supor que cada uma tem o valor de $1. E assim sucessivamente, né, Elô? Então, acho que é um jeito de você participar realmente de várias ações, ao invés de estar dentro de uma operação só. Um negócio muito legal é a liquidez do mercado também, né? O que é a liquidez? É basicamente o tempo que você vai ter de compra e venda. Então, se tem um mercado com maior liquidez, você colocou a sua casa ali e a casa vai vender rápido. Se é menor liquidez, vai até algum momento vender.
Imagine que é muito difícil você vender a casa de 6 milhões. E aí, quando você tá com um investimento de 6 milhões, você fala assim, nossa, mas eu queria tanto, tipo, preciso desse dinheiro para fazer outra coisa, eu tô com esse dinheiro imobilizado. Quando você tá com a tokenização, não, o dinheiro não tá imobilizado, porque você tem um mercado secundário de pessoa que compra e vende. Então, pô, Eliseu não conseguiu comprar quando a gente fez a emissão dos tokens iniciais. Mas ele quer comprar agora e eu quero sair. Então, ele vai comprar o meu pedaço. Ao invés dele comprar a casa inteira, ele compra o meu pedaço. Então, isso é muito legal, assim. Eu acho muito disruptivo isso, porque a gente vai conseguir trazer muito mais gente para uma classe, assim, absurda. É muito também como que é aquilo que vocês chamam por exemplo, do hotel, que você compra uma temporada só no hotel, a casa. Multipropriedade. Multipropriedade. Imagina uma multipropriedade. Então, eu não quero comprar para investimento. Eu quero comprar para eu poder ter ali um pedaço. Pô, mas eu pegar uma casa ali em Trancoso, é caro, né? A manutenção. Eu vou ter que ter um caseiro, eu vou ter que pôr alguém para limpar a piscina, eu vou pôr alguém, o jardineiro. E se aquela casa fosse minha durante uma semana do ano? E aí, durante essa uma semana do ano, eu vou lá, curto com a minha família e pronto. E a gente vai indo, enfim. A gente vê muito esse movimento com famílias mais antigas que tinham propriedades, que tinha casa gigante em Angra, filho cresceu, não teve neto e a casa ficou muito grande, né? Então, imagina que você só tem um pedaço e depois vende aquele pedaço. A gente está arrumando para o que a gente chama de economia mais colaborativa, compartilhada, criativa. A gente viu muito esse movimento com os negócios de plataformas, né? As startups que começaram ali, o negócio de plataforma em si, 2005, mais ou menos, 2008, que a gente via o Mercado Livre. Agora a gente tem essa questão aí do Uber. Então, se você não quer ter carro, você não precisa ter carro. Se você tem condição, né, de ter carro, você não precisa. Você pode usar o Uber. O Airbnb, você pode usar ali o Airbnb, então você não precisa necessariamente ter. E cada vez mais a gente vai ver que são de coisas compartilhadas, porque a gente está caminhando para isso. Olhar para esses polos de tecnologia como Tel Aviv em Israel, Waterloo no Canadá, para o Vale do Silício. Aqui a gente está com um movimento muito forte no Rio de Janeiro, com o Rio Mara Valley, ali no Porto, que eles falam. Você tem Porto Digital em Recife. A gente até palestrou lá uma vez, Foi super legal, né? Foi bem legal. bacana. E cada vez mais é isso. Esses polos já estão consumindo e respirando essa economia colaborativa, porque viver está muito caro e a tendência é que seja cada vez mais caro. Então a gente precisa pensar como que a gente diminui o que a gente tem de gasto e maximiza o lucro, ou vive o minimamente melhor possível com o que a gente tem. Gera uma utilização melhor das coisas, né? Porque você tem muita coisa hoje subutilizada. Então tem muita gente que tem carro e não usa o tempo inteiro. Muita gente tem casa, como você disse, casa de veraneio, casa de praia, e também não usa, né? Então acho que é uma forma até de você diz, ao invés de incentivar um consumo desenfreado por novas coisas, sempre eu também vou comprar uma casa na praia. Não, compra um pedaço de uma casa aqui. Você pode ter um pedaço de 10 casas na praia, entendeu? Exato. Então assim, você pode ir em 10 casas, você tem 10 casas, e aí você tem um pedacinho, uma semana em cada uma. Acho muito massa, muito legal. Esses dias eu vi um vídeo do Semenzato e ele tava falando assim, o problema do pobre, quando fica rico, é que o pobre começa a comprar. Então ele compra o carro dos sonhos, aí ele pensa assim, pô, quero comprar uma casa em Trancoso. Aí vai lá e compra a casa em Trancoso. Aí ele fala, putz, mano, mas seria legal ter uma casa em Miami, hein? Aí vai e compra a casa em Miami. Aí ele fala, pô, eu quero ter um barco. Aí compra o barco. Aí daqui a pouco ele não consegue usar o barco. Daqui a pouco ele tá pobre de novo. Não, aí ele porque não consegue usar o barco. Cheio de coisa, mas não tem dinheiro. Mas aí ele não consegue usar o barco, porque o tempo dele é corrido. Aí ele não consegue mais ir pra Trancoso, porque, putz, Trancoso Fora é de longe. mão, tal. Aí Miami fica mais longe ainda. E aí quando ele vê, ele passa às vezes 3 anos sem andar de barco, sem ir na casa em Miami e sem ir pra Trancoso e outras coisas que ele foi comprando aí. E aí ele começa a vender esses ativos. É muito mais inteligente você pegar o preço de um ativo, por exemplo, igual uma casa de Miami, e comprar fracionado 10 imóveis, que foi o que você falou. Sim. Por quê? Você vai ficar o ano inteiro em Trancoso, a não ser que você queira morar lá? Não vai.
Você vai passar uma semana, 10 dias, você já está enjoado e quer ir embora. A mesma coisa nos Estados Unidos e por aí vai. Então, um jeito de você manter patrimônio, mas fragmentar ele, é o RWA. Que é o quê? Eu vou comprar alguns assets, alguns ativos, espalhados pelo mundo, mas que eles sejam reais, que eles sejam de verdade. Eu tenho a propriedade e posse num determinado tempo que já está estipulado num contrato inteligente, que a gente chama de smart contract. Né? Então, eu acho que essa é uma tendência que eu preciso estudar. Né? A gente andou muito, né, Lô, nos anos de 2020, 21 e 22, palestrando pelo Brasil inteiro, falando de tokenização imobiliária. Naquele tempo, a tokenização imobiliária era a bola da vez. Né? Mas, como tudo na vida, as coisas vão se ajeitando e vão mudando. Né? Se a gente for olhar para alguns anos atrás, não existia o Pix. Sim. Acho que até 2000 quando que o Pix nasce? 2018, 19? Eu chutaria 19. Acho que foi perto... Um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Cara, a gente não tinha essa transferência de dinheiro em 3 segundos. Porra, às vezes você demorava 45 minutos para receber uma TED, que era rápida, e tinha o DOC, que era de um dia para o outro. A TED era rápida. Não, a TED era 45 minutos. Né? E tinha o DOC, que era um dia para o outro. Mas antes ainda do DOC e da TED, você tinha a transferência que demorava 24 horas. Então hoje a galera consegue substituir aquela maquininha de cartão por um Pix. Então o cara tá lá, né? Principalmente o ambulante, o informal, pô, tá vendendo uma pipoquinha ali na frente do metrô. Você fala, quanto que é pipoca? É R$5. Não, me dá o Pix. Você pega o QR Code do cara, o cara recebe na hora. Então esse tipo de coisa vai acontecendo. E tudo que a Elo tá falando aqui parece às vezes ser uma coisa meio maluca, meio distante de você falar. Não sei nem o que esses caras estão dizendo. Mas o Pix, né? Eu sempre falei isso nas palestras que a gente passou pelo Brasil inteiro. E foi uma oportunidade de aprender muito com a Elo, porque é uma das pessoas mais sábias que eu já tive o prazer de trabalhar. Eu tenho muita admiração por você, né? Porque você, enfim, tem uma história muito parecida com a minha, né? A gente veio numa luta braba aí para conseguir um lugar ao sol, com 2 mães que rezam muito pela gente, são 2 batalhadoras. E todo esse caminho que a gente vem traçando, ele é para basicamente dizer o seguinte no final. O dinheiro ele está mudando. Na verdade, o jeito como o dinheiro está entrando no seu bolso está mudando. Sim. Antigamente era normal você ter dinheiro espécie. Eu me lembro que o meu avô me dava uma mesada em dinheiro. Não, e ainda é. Gente, é muito louco isso, mas eu fui pra Paraty esses dias. E aí eu tava numa filinha, né, a única padaria que tinha ali, de frente pra A praia? Pra rodoviária, né, porque não sabe Paraty ali no Rio de Janeiro. E eu tava ali esperando, né, uma fila, e aí do nada eu via a movimentação assim. Dinheiro. Eu falei, gente, o que é isso? E aí, o cara tinha troco. É tóxico, né? O cara tinha troco? Ele tinha troco. Tá passando troco ali. Cara, que mundo que a gente, tá passando uma moeda. Exato. Como que a absurdo. gente... R$100, assim. E o que eu acho muito interessante, assim, de olhar, por conta da blockchain dos games, eu tive... A grata bênção de Deus de poder estar trabalhando com isso, estar viajando muito. O senhor tem troco? É muito louco. Tira a foto. Gente... Selfie com o cara do troco. Muito louco. A gente acha que, tipo... É um negócio muito louco a síndrome de vira-lata que a gente tem, sabe? É muito louco. Da gente achar que tudo aqui é pior, que tudo aqui é ruim, que nada aqui presta. Você vai lá fora, a gente foi pra Ásia ano passado competir, a gente ganhou um prêmio lá em Singapura. A gente chegou lá, quando você vai explicar o Pix para as pessoas, não precisa nem ser o Pix, quando você vai explicar internet banking para as pessoas, seu aplicativo aí de banco, de internet, eles acham assim uma coisa de outro mundo. E você tá falando de países muito ricos que não tem o mínimo da tecnologia. Nosso Banco Central ganha prêmio todo ano. É absurdo. Todo ano o Banco Central ganha prêmio. Mas porque eles não têm essa tecnologia do Pix, por exemplo? Não tem. Para você abrir conta na França, você tem que ir na agência. A França tem cheque ainda. Você tem que ir na agência. Igual nos Estados cheque Unidos. Físico, O assim, William, você usa cheque. Um grande abraço pro William que mora lá em Boston. Cara, ele recebe em cheque. Outro dia eu tirei uma foto e falei, não, eu preciso fotografar isso. Porque no Brasil, não existe, acho que já faz 10 anos, 20 anos que eu não sei o que é um cheque. Tá ligado? Se alguém vier pagar em cheque, você dá risada. Você fala, que é isso? Porque o nosso meio de pagamento é muito bom. Não à toa, a gente tem muitos unicórnios, né? O que é unicórnio dentro do setor? São empresas que valem mais de $1 bilhão.
E a América Latina, né? E aí quando eu falo América Latina, eu tô falando América Central, América do Sul. É um lugar muito bom para você ter fintech, porque a gente tem muita tecnologia boa financeira aqui. A gente exporta tecnologia boa. O Brasil é a âncora da nossa região, então se a gente quer expandir, sempre a expansão é pelo Brasil. Tanto que eu conversei com os fundos de investimento da Argentina, eles preferem investir no Brasil, por quê? Porque o Brasil é muito mais fácil de você conseguir dominar o mercado. Por tamanho, por questão econômica, enfim. Eles sabem da dificuldade que é. Você investe numa startup argentina, para ela entrar no Brasil é muito caro, e para ela ir para os outros países também é muito caro. Para o Brasil e para outros países é muito mais barato. Natural, né? Então, assim, eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que se apoderar desse poder que a gente tem de pensamento, de construção. Eu acho que a gente é um povo que vai e faz. E Povo empreendedor. Não né? existe isso nos outros lugares assim do mundo. Por que a gente é? Porque a gente, pô, sempre viveu com dificuldade. A gente teve toda uma questão da nossa construção histórica, de ser dominado por Portugal e tipo, toma minha escória aqui e eu só vou tirar de você. Então, a gente teve que aprender a se virar. Mas aí quando você vê as empresas de games querem contratar. Então, se você está me assistindo, você é um adolescente e você quer trabalhar com games, saibam que empresas de games lá de fora, eu estou falando de Europa, eu estou falando de Canadá, Estados Unidos, gostam muito de profissional brasileiro. Porque quando eu chego lá, vai ser assim, você veio aqui só para modelar. Então, eu vou fazer a modelagem só desse microfone. Aí você chega com um brasileiro, ele vai falar, não, eu vou fazer a modelagem, eu vou fazer a pintura, eu vou animar isso aqui, eu vou pôr no programa e você vai jogar. A gente tem perfis muito generalistas, então as pessoas gostam. Tanto que é muito difícil você contratar a gente aqui no Brasil, no mercado de games, porque todo mundo vai para fora, todo mundo trabalha com fora. Então, você tem essa questão, você tem a questão que principalmente a Ásia está olhando muito para a América Latina, então é um potencial para a gente fazer negócios, crescer negócios e vender para empresas asiáticas, né? A Twitch foi vendida para a Amazon, aí foi um movimento contrário, mas aí você tem o movimento do TikTok, que está fazendo aquisições, do Kawaii, que está fazendo aquisições, da Tencent, que é uma empresa de games. Então, você tem um movimento ali do dinheiro circulando. E eu espero muito que você que está assistindo a gente, que não tem condição, e essa realidade parece muito longe para você, que você possa ter a oportunidade de viver tudo isso. E se você viver tudo isso, fazer diferente do que a gente estava falando aqui, né? Não crie passivos na sua vida. Então, a gente primeiro compra o que a gente pode e depois o que a gente sonha. Então, meu sonho é eu ter um apartamento duplex aqui em Pinheiros, tá? Mas eu tenho dinheiro para comprar um apartamento na Coab que eu vou financiar e eu vou pôr alguém para estar ali pagando o aluguel e tá pagando o financiamento. Eu comprei, então agora eu vou comprar um em Osasco, agora eu vou comprar um em Barueri. Beleza, agora eu posso comprar um em Alphaville. E a gente tem que crescer patrimônio. Então, não crie passivos, porque você consegue ter toda essa questão do que o dinheiro pode proporcionar de benesses sem você precisar ter a posse. João, não sei se lembra, uma vez me falou que ele estava com o dono da Azul. E aí o dono da Azul virou pro João e disse assim, João, chega um momento na vida que, acho que o João até pode contar essa história, não sei se você lembra, João, que o relógio que você tem é muito parecido, e ele é, tipo assim, muito mais rico que você, mas o relógio que você tinha era o mesmo relógio que ele tinha, o iPhone que você tinha era o mesmo iPhone que ele tinha, o tênis, eu gosto muito dessa história, e é isso de acesso, né? Cara, essa história é maravilhosa porque eu tava num momento difícil da minha vida, se eu não me engano, 2019. E aí eu cheguei lá em Orlando, na casa do Marião. E eu tava sentado lá e eu tinha comprado um iPhone novo, se eu não me engano, lá em 2019, eu não lembro se era o 14, acho que era o 14 Pro Max. Tinha comprado um iPhone 14 Pro Max, eu tinha ido no Outlet, tinha comprado um Nike de $30 e tava tipo com uma camiseta assim, que eu não lembro a marca, mas enfim, eu tinha comprado umas coisinhas assim bem baratinhas porque eu tava sem grana. E aí eu tava sentado, né? E, porra, a hora que você senta do lado de um cara que tem muito dinheiro, sempre fica aquela coisa de perguntar pra ele, porra, mas e aí, velho? Me dá um caminho, me dá uma luz pra saber o que eu faço, pra saber pra onde eu vou. E aí eu não sei o porquê, a gente entrou numa conversa de tipo, qual é a diferença do milionário pro bilionário e pro pobre? E aí ele virou pra mim e falou assim, qual celular você tá no bolso? Aí eu comprei um iPhone 14 agora. É o Pro Max? Eu falei, é. Ele falou, pois é. Eu
tem o mesmo celular que você. Eu falei, mas você pode comprar 10. Ele falou, mas hoje a tecnologia permite o pobre, o rico e o bilionário e o sheik a ter só o 14 Pro Max. É o máximo, é o topo da cadeia. Se você quiser, você consegue ter um. Aí ele olhou pro pé dele, mano, por incrível que pareça, ele tava com um tênis igual, meu. $30. Aí ele falou aí, ó, você tem o mesmo tênis que eu. Eu falei, E a camiseta era de outra marca, mas no mesmo padrão, no mesmo valor. Aí ele olhou e falou, pois é, você também. Tá com a mesma camiseta que eu. Só que você vive melhor do que um faraó, por exemplo, da época das pirâmides. Porque o faraó não tinha uma privada, não tinha ar-condicionado, ele não tinha um avião, porque você chegou aqui de avião, né? Eu falei, foi. Então você hoje é bilionário perto de um faraó. Se eu comparar você com a vida de um faraó. É que você está se comparando comigo. As diferenças de um milionário para um bilionário são os brinquedos. Você veio de avião normal aí, né? Pagou uma cadeira. Pois é, eu vim de jato particular. Aqui a gente começa a se diferenciar. Por quê? Porque no jato, por exemplo, não tem limite. Eu posso gastar $500 milhões para comprar um ultra jato, blá blá. Aí eu me diferencio. Mas de coisas, teoricamente, que estão à compra, a tecnologia chega num ponto que equipara todo mundo. Aí é o que você faz com a tecnologia que muda. Aí a sua mente tem que ser bilionária. Porque o seu dinheiro só vai comprar até o iPhone Max naquela oportunidade. Então, às vezes eu tenho, sei lá, eu sou bilionário, mas eu vou pegar uma câmera igual a Bea e, cara, a criatividade dela, às vezes, é 100 vezes melhor do que a de um bilionário. E é sobre isso. É sobre as ferramentas que você tem e como você as utiliza. Porque se você não tiver isso enraizado dentro de você, você só vai ser mais um dentro da cadeia alimentar, né? E eu acho que é bem por aí. Então, hoje, quando eu olho, por exemplo, um projeto, eu não vejo mais o quanto ele custa, mas sim o quanto ele vai dar. Porque é muito relativo. Você fala assim, custa, sei lá, $1 milhão montar uma plataforma. Puta, é caro isso, hein, Lu? Só que essa plataforma pode virar um unicórnio, pode empregar não sei quantas milhares de pessoas e pode, cara, mudar a nossa vida. Então é sempre o que esse dinheiro vai se transformar. E o legal é que dá para começar com pouco, né? Eu acho que esse é o principal. Não tô romantizando porque a gente entende que as horas são diferentes. Todo mundo tem as 24 horas, mas as 24 horas são usadas de forma diferente, né? É muito mais fácil eu chegar na Faria Lima se eu moro em Pinheiros e eu vou estar chegando de carro, do que a pessoa que vai ter que vir de Santana, da Zona Norte, de São Paulo, de metrô. O jeito que a gente vai chegar é diferente. A gente já vai chegar cansado. A noite é diferente. Eu vou chegar, eu vou talvez poder ler um livro, porque eu vou estar... Essa pessoa vai chegar em casa e talvez vai ter que cuidar da casa. Mas se vocês puderem, com poucas ações, e eu não tô falando, tipo, mudou do... Não, poucas ações. Ir transformando isso, a vida de vocês vai mudar. Então, tem um joguinho que tá... Enfim, eu consigo ali remunerar. E quando eu tô falando de joguinho, não tô falando tigrinho. Eu tô falando de jogo mesmo, né? De tipo, você tá jogando ali, não tô falando de jogo de azar. Tô falando de jogo. Então, me dá um pouquinho, beleza. Eu vou participar aqui de uma campanha que é o que eu falei, de airdrop. Vou ganhar mais um pouquinho. E não usa esse dinheiro. Tipo, guarda. Você já não teria esse dinheiro. Meu ponto é, você já não teria. Então, todo o dinheiro que você já não teria... Tenta guardar, tenta fazer diferente. Beleza, foi fazendo, vai crescendo. O pessoal faz muito dropshipping ainda. Eu quero produzir conteúdo, não precisa do iPhone Pro. Vai fazendo aos poucos. Eu acho que o movimento mais difícil é sair da inércia, né? A partir do momento que você sai da inércia, aí as coisas começam a andar. Então, se vocês puderem ter um pouquinho de força para sair da inércia, saiam porque vale a pena. E não comprem passivos, não tragam passivos para sua vida. E investe em conhecimento a princípio, depois investe em coisas que vai te gerar dinheiro, sem você precisar trabalhar, então é a casa que vai estar alugando, e aí depois, quando você realmente está confortável, você pensa em luxos. Porque, de novo, é o que você falou, tipo, a camiseta que é uma camiseta da Coreia, isso aqui, mas... O rico e o pobre da Coreia poderiam comprar essa mesma camiseta. Então, tipo,
meu ponto é muito nessa linha. Acho que a gente tem que mudar nossa mentalidade para conseguir mudar a nossa vida. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é possível. Muito bom. Em 2020, eu fiz uma caminhada. Aí eu tava, você lembra, né? Eu lembro. Eu fui a pé aqui de São Paulo até a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que dá 200 quilômetros. E eu descobri qual é a diferença do rico e do pobre naquela caminhada. Você falou, né? O pobre, ele sai da Zona Norte, da Zona Leste, ele pega um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus para chegar no trabalho. E, porra, eu saí a pé aqui de São Paulo e fui andando, né, cara? 3 dias, 200 quilômetros. Perdi 6 unhas e fiquei 11 dias internado porque depois eu peguei uma Covid e minha imunidade baixou. Mas quando eu falo que eu sei a diferença é que a gente cansa muito no percurso. O percurso ele é muito exaustivo, principalmente quando você tem muita responsabilidade e pouco dinheiro. Porque quem tem dinheiro tem menos pressa. A gente até ouviu essa frase junto, né? A pressa do rico e a pressa do pobre é totalmente diferente. Então, pô, o pobre ele precisa vender hoje para pagar as contas hoje. O rico, eu vou analisar aqui o que você está me passando e aí vou para Miami, na volta de Miami eu te respondo. Puta, eu não tenho esse tempo, velho. Não dá. E eu me lembro que quando eu fui andando, é um desafio de você contra você mesmo. E eu ficava pensando assim, caraca, mano, essa é minha vida. Eu caminho, passo um carro e ele vai fazer em 10 minutos o que eu vou demorar um dia. Eu falava, cara, essa é a diferença. Porque quando você tem grana, o que você faz em 10 minutos, uma pessoa passa um dia inteiro fazendo. Só que você cansa muito no percurso. E aí você chega acabado em casa e fala assim, cara, eu tô acabado, trabalhei pra caramba, mas eu não tenho resultado. E era isso. Eu andava o dia inteiro pra andar 60 quilômetros. E é muito, tá? Quando você anda 60 quilômetros. O carro andava, sei lá, 30 minutos. Se for 60 km por hora, uma ele hora. andava 30 minutos e fazia 60 quilômetros. E o cara no ar-condicionado, tranquilo, conversando. Então, assim, aquela caminhada pra mim não foi só uma caminhada, foi uma virada de chave. E hoje, quando eu vejo a jornada de 3 dias, que a gente fez em 3 dias, né? Porra, perdi, cara, fiquei muito mal por causa desses 3 dias. Eu falo, cara, a diferença do rico e do pobre é que um chega cansado. E mesmo assim, sem resultado. Por quê? Porque ele vai perdendo saúde, ele vai perdendo força, ele vai perdendo dinheiro pra se manter na jornada. E o rico não. Ele passa de carro e nem vê você no acostamento. Por quê? É insignificante. Porque é tão rápido que passa só um flash. Né? Então, às vezes vale a pena você andar na beira de uma estrada, nem que for por 20 km, 20 minutos, para você ver que a diferença é muito grande para quem está motorizado e está preparado para quem não está. Né? Você sabe que eu gosto muito do nome do programa de vocês, né? Visionários. Porque eu acho que o visionário é isso. É que você tá vendo o que ninguém tá vendo. Pra mim, visionário é isso. Você olha algo que tá todo mundo olhando pro mesmo lugar, mas ninguém tá enxergando. Né? E tudo isso que a gente tá falando, né? Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente vive nessa era de rede social. Porque, pô, quanta gente a gente não vê, né? Que tá bem vestido, tá em jatinho, e é tudo mentira na rede social. É muito fácil... Ah, Elo, não fala isso. Não é possível. Não é possível. Não é verdade? É muito fácil vender mentira em rede social. É muito fácil vender mentira em rede social. E o que eu convido vocês hoje a fazer é olha pra onde ninguém tá olhando. Não olha para aquela pessoa que fala que você vai ficar rico em 6 meses. O emagreça dormindo, né? É basicamente isso, emagreça dormindo. Não existe emagreça dormindo, não existe fórmula rápida para o sucesso. Existe você lutar muito e você enxergar coisas diferentes, né? Eu acho que o convite, o chamado é ser um visionário. Então, olhar para onde ninguém tá enxergando, para como um insight que você teve de o carro tá passando e eu chego, você chegou. Esse é o ponto. Você chegou. Ambos chegamos, chegou tá? cansado, mas você chegou. Esse é o ponto. Você chegou. Então, eu acho que o importante é isso. É a gente ver o que tá acontecendo, mas saber que a gente vai chegar. E, tipo,
ter muita força e acreditar muito que o caminho é possível. É possível. É possível, Eliseu? Com certeza. É possível sair do negativo e se transformar num milionário, num bilionário? Sem dúvida nenhuma. A gente tem vários exemplos disso, né? Espero que... Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer, porque já saí de uma situação muito difícil, estou partindo para uma situação que vai ser muito confortável. Mas eu quero, de novo, trazer aqui a conversa para dúvida, né? E para a realidade aí de quem está assistindo. A gente tem mais alguns minutos, Elo, e eu queria entender, né? Até para mim mesmo, eu quero saber porque eu gostaria de utilizar esse tipo de fracionamento na vida real, no dia a dia. Quero utilizar isso o quanto antes. Então hoje a gente já tem alguns fracionamentos, né? De, enfim, cotas, né? De barco, cota de avião, cota de casa, de praia. Tem como é que você falou mesmo? Multipropriedades. Multipropriedades. Mas ainda é uma forma mais tradicional, né? Ainda é um modelo mais tradicional. Quando que a gente vai conseguir utilizar no dia a dia esse fracionamento mais, como é que eu vou dizer, mais tecnológico, né? Mais rápido, via blockchain? Como que você vê isso? Eu acho que no dia a dia você já consegue fazer isso. Já dá para fazer. Porque, por exemplo, você tem corretoras que você tem ali Verdade. o cartão, você tá com suas moedas digitais ali, passou, já debitou. Tá. Você tem essa possibilidade. Então, esse é um ponto legal. Agora, com investimentos, eu acho que se depender do que a gente está vendo de movimentação de regulação no Brasil, que está anos-luz à frente de muita regulação lá de fora, então todo mundo está olhando para o Brasil, porque o Brasil está mandando muito bem em regulação de Tá na vanguarda. moedas digitais, assim, muito, muito, muito. Eu ainda acho que vai 1 ano e meio, mais ou menos, pra, Legal. tipo, a gente conseguir estar confortável. Não que não seja impossível, dá pra fazer agora, mas confortável, de você Sim. vai, compra a sua cota ali, né, o seu pedaço de terra tokenizado, você tem um mercado líquido pra você poder vender. Quero dividir uma casa Exato. em 50 pedaços. Mas isso tá muito perto. Tá Eu acho próximo. eu acho que isso tá muito perto, porque tecnologia a gente já tem. O Tá. que precisa agora é Regulação. regulação. Então o que falta ainda então é a regulação. A tecnologia já existe, eu já Exato. atenderia, mas ainda não é regulado essa questão da divisão de cotas aí. Não é ilegal, Mas também não é legal. Exatamente, Tá é num o jogo do vácuo bicho. aí. Então, Não, assim, o jogo do bicho acho que é ilegal. Não, Não, ele não não é. é. O jogo do É bicho ele é contravenção, né? tolerável. é contravenção. Ele é tolerável. Por quê? Uhum. Ele não é legal porque não existe uma lei que regulamenta ele. E ele também não é ilegal porque não existe uma lei que proíbe. Se quiser, pode. criminalize ele. Então ele é tolerável. Entendi. Né? É igual a prostituição. A prostituição ela é tolerável. Não existe um crime para alguém se prostituir. Aonde há crime é eu pegar essa pessoa e criar, por exemplo, uma rede de prostituição. Sim. Que é um ponto importante, né? Por que é tão importante a gente falar de legislação, de regular o mercado? Porque a gente sabe que Brasil é berço de pirâmide e golpe e falcatrua, enfim. Então, onde tem oportunidade de alguém tirar vantagem de você e te dar um golpe, essa pessoa vai querer te dar um golpe, né? A gente viu vários casos aí que aconteceram. Vários scans, né? Telex Free, e aí teve em blockchain Atlas Quanto. Então, a gente não pode demonizar uma tecnologia pelo que as pessoas estão fazendo com ela. Como é que é o nome? A Brás Company também, acho que foi o último. Tá preso em domicílio lá, né? Tá acho que, fechado em acho que ele casa. foi preso. Né? Não, ele foi Lá na preso, Argentina, mas não foi? liberaram, tá em prisão domiciliar. Sério? Então, tá em prisão domiciliar. Então, assim, duvide de quem te oferece propostas muito absurdas, né? Que aí vai falar 15% ao mês. 10% 20% ao mês. Aí o João vai falar, meu Deus do céu. Aí pagou, né? Pagou os 3 primeiros meses. Aí o João vai falar, meu Deus do céu, eu vou vender meu carro. Porque se com isso já pagou, então se eu vender o meu carro, e aí começa, aí vende a casa, e não sei o que, aí pega a dívida no banco. Porque eu vou ficar, é a minha chance de ficar milionário. Não existe dinheiro fácil. Não existe Depois dinheiro ele vem, fácil. tomba essa pirâmide e leva o dinheiro de todo mundo. Exato. Então, importante aí estudar, importante entender o que você está fazendo, procura eu quero investir numa plataforma, né? Eu tenho um pouquinho mais de condição aqui, não sou aqui, né? A Dona Maria e o seu João, já consegui passar para esse próximo patamar, quero investir um pouco.
veja onde você está investindo, entenda, coloca lá, ó, reclame aqui. Pô, a gente tem Google hoje, você não precisa ir ligar e falar com o Procon, e aí, quero fazer uma consulta dessa empresa. Pô, você tem o Google para fazer consulta pública. Então, olha, reclame aqui, olha se tem todo mundo idoneidade, vê se o endereço tá certinho, né? Então, eu quero investir na corretora, eu quero investir na corretora Heloísa. Aí tem gente que vai colocar o Heloísa com Y, 2 As no final. Vê se o link tá certo. Todo cuidado é pouco, né? A gente tá falando de dinheiro e até ser extremamente seguro para todo mundo, como é a poupança, a gente está falando de um caminho aí. Então, acho que legislação vai vir muito boa para isso, mas já dá para a gente se posicionar no mercado. Pois é, eu acho que as pessoas só têm que entender o seguinte, né? Tem a cabeça de banco na hora de investir. O que é a cabeça de um banco? O banco coloca dinheiro, vamos supor que ele vá te emprestar. Vai lá, faz o seguinte, amanhã você acorda cedo, vai lá na sua gerente e fala o seguinte, doutora, tudo bem? Preciso de R$1 milhão. Aí ela vai falar assim, tá bom, mas você quer esse 1 milhão para quê? Eu quero comprar um barco. Legal. Você tem um imóvel para me dar em garantia? Como assim, doutora? Porque eu vou te dar R$1 milhão, aí você vai lá, compra o barco, se esse barco afundar, eu não quero nem saber. Mas eu preciso de um imóvel em garantia. Eu tenho a minha casa, vale R$1 milhão. Então, peraí, deixa eu ver a matrícula. Ela vai olhar a matrícula e falar, seu Eliseu, dá para fazer essa transação. Eu vou pegar o seu imóvel em garantia, eu faço uma alienação fiduciária, te empresto o dinheiro, num juros bem legal para o banco. Caso o seu barco afunde, você não consiga pagar, eu tomo o seu imóvel e o barco. Olha que coisa boa pro banco, né? Aí eu vou falar para você, né? Aí o Zé da esquina tá te oferecendo 10%. Você fala, não, tá bom, eu coloco o dinheiro. Se o cara for sério, ele vai falar o seguinte, você consegue me dar um imóvel em garantia do valor que eu tô te depositando? Ou algum bem que faça jus ao dinheiro que eu tô te entregando? Pense igual o banco. Aí o cara vai falar, poxa, eu não consigo, vai te inventar um monte de desculpa. Aí sabe o que você faz? Pega o seu dinheiro e deixa no banco. Não vai comprar ativo furado. Ou se de repente ele estiver te dando uma cota de investimento que seja em um imóvel que você tenha participação ou que tenha lastro para você tomar o seu dinheiro de volta. Tô falando besteira? É isso mesmo. Entendeu? Você tem um registro ali de que você tem um imóvel em garantia daquilo, que você tem alguma coisa, né? Algum lugar, algum jeito para resgatar. Né? Óbvio que na criptomoeda existem várias teses que você vai comprar que, cara, não tem lastro. Por exemplo, Bitcoin. Qual é o lastro do Bitcoin? Não tem. É o próprio valor do Bitcoin. É o valor do Bitcoin, ou seja, é a crença que as pessoas têm naquele ativo. Se todo mundo parar de acreditar, o valor começa a cair. Por quê? As pessoas começam a vender, aí vai ter uma demanda alta, pouco comprador e o dinheiro vai caindo, o valor. É o mercado que fala, né? Por que o ouro vale? Porque em determinado momento o mercado falou, isso aqui tem uma quantidade limitada, então eu vou usar isso como reserva de valor. Entendeu? Então, existem ativos que é mais pela crença de que aquilo vale do que pelo valor. Diferente de um imóvel, por exemplo, que, puxa, existe um valor, tá ali, tá palpável, é comerciável. O Bitcoin às vezes pode valer, que nem agora tá valendo $70 mil mais ou menos, né? Uhum. Mas eu entrei na época da pandemia, eu vi a $6 mil. E teve gente que viu a centavos. Lá em 2010, 2012, o pessoal comprava um Bitcoin por 10 centavos. E aí o que eles foram? Visionários. Né? Conhecemos um essa semana. É verdade. Comprou em 2016, Elô. Não, 2014. 2016 ele. Não, acho que era 14. Você falou que você teve a oportunidade e deixou passar. Foi quando eu vendi o imóvel. Que o cara queria me dar $10 mil. Eu já te contei essa história. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, eu tava vendendo imóvel, faltava $10 mil pra completar a transação. Ele falou, eu tenho aqui, acho que era 10 mil bitcoins. Aí João ligou pra era advogado. R$1, era mais ou menos isso. Eu liguei pro meu advogado. Aí eu liguei pro meu advogado, tiozinho, falou assim, não, isso é golpe, foge disso aí. Isso é golpe, Joãozinho. Porra, eu devia ter pego esses 10 mil bitcoin, agora eu tava com 3 bi de dólar. Ou de reais, tem chapeuzinho vermelho também, Joãozinho? Porra, pelo amor de Deus. Então é isso, né? Em ser visionário ou não. Mas cada um tem o seu dinheiro, cada um que cuide da sua situação aí. Mas a gente nunca deixa de lembrar, né, Lu? Que dinheiro é sagrado, né? Porque contém a sua energia de trabalho dentro dele. Não aceita desaforo. Não aceita desaforo, né? Existe um filme do Justin Timberlake que tem um cronômetro aqui no braço, não sei se vocês já viram. Eu não lembro. Real. Preço do Amanhã.
Mano, você já assistiu esse filme? Eu adoro esse filme. Cara, eu Assisti adoro esses esse dias. filme. Eu adoro esse filme. Por quê? Tem uma cena pra mim que é uma das melhores. Ele para pra almoçar e ele tinha tempo. Só que ele tava comendo assim, ó. Ele percebe que ele tem tempo. Aí chegou uma mocinha, né? Virou pra ele e falou assim: o senhor aceita mais alguma coisa? Ele, não, já vê a conta rápido pra mim, por favor. Ela falou: o senhor não é daqui, né? Ele falou assim, e ele tava bem vestido, ele tinha cara de rico. Aí ele falou: mas como é que você sabe? É porque as pessoas aqui não têm pressa. O time do rico, o time do pobre é diferente. Né? Então, assim, a pressa do rico é diferente da pressa do pobre. E é maluco. E se a gente for colocar, dinheiro é tempo. Porque quanto tempo você gasta ou quanto tempo você gastou para ter aquilo que você tem? Então, quando você vai comprar algo, você está, na verdade, vendendo o seu tempo para comprar, por exemplo, uma casa. Quanto tempo eu vou demorar para pagar? 30 anos? Você vai demorar para pagar para caixa? Porra, são 30 anos acordando cedo, dormindo tarde e usando a sua saúde para pagar essa conta. Falamos, hein, Heloísa Passos? Um passos de cada vez. Um passo de cada vez. Muito bom. Bom, vamos pro final aqui. Elô, o que você achou aí do nosso programa, né, da nossa conversa? Faz aí um encerramento. Lembrando que você é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Eu gosto muito de você. E eu tenho certeza que ainda toda essa fase ruim, né, que você passou vai ser uma boa história para contar quando você estiver nos palcos aí mostrando todo o seu talento. O que é ruim de passar é bom de contar, né? Essa Você frase, disse. essa frase é minha. Você mesmo Essa disse frase isso. é minha. Você mesmo disse. Queria agradecer muito para vocês o convite. Eu acho que é sempre legal poder falar do que eu faço. Estou tentando descomplicar cada vez mais aí, porque eu acho que o que a gente está fazendo hoje na Trex realmente vai mudar o mundo. Eu não sei se vai mudar o mundo como um todo, mas o meu mundo mudou. Então, eu acredito muito na gente transformar cada vez mais o mundo um lugar melhor para as pessoas viverem e assim a gente poder viver melhor. Né? Eu não quero estar bem e os meus não estarem. Eu acho que é legal você ter quando esse bem-estar é compartilhado. Então eu queria agradecer, a gente sempre se diverte, eu gosto muito de conversar com vocês e sempre me dá um gás legal, né? Convidar vocês para sempre assistirem os episódios dos Visionários. Também para seguir a Trex, né? Bom. Sigam a Trex nas redes sociais. Quero aprender a jogar, quero jogar, não sei. Segue lá a Trex. TREXX, né? Vai estar GG Trex. E sigam a gente lá, porque é muita oportunidade bacana que a gente não pode deixar passar. Não, maravilhosa. E você, bebezinho? Considerações finais? Cara, conversa muito rica, né? Eu acho que é um assunto que sempre, né? Acho que foi um assunto, na verdade, que foi o primeiro assunto que a gente conversou. Fora da caixa mesmo também. Foi o primeiro assunto que a gente conversou, não sei se você lembra. Mas quando a gente foi conversar pela é primeira verdade. vez, ele palestrou sobre tokenização. É verdade. Cara, eu achei aquilo extremamente disruptivo. Eu falei, cara, isso. É muito doido. Foi em 2022. Foi 22? 22. E aí, ainda em 22. Dezembro de 22. Ainda em 22. Ele palestrou sobre isso, e aí eu, enfim, já acompanhava, né, alguns conteúdos do senhor João, e aí, cara, comecei a achei aquilo maravilhoso, e aí foi aí que a gente conversou da primeira vez. Eu queria, enfim, entender mais, né, para entender como viabilizar, porque eu já tinha essa visão, né, visionário. Então eu já tinha essa visão há algum tempo, e eu não fazia ideia de como viabilizar, mas de fracionamento, né, de utilização compartilhada, inteligente das coisas, né, facilidade para o pequeno investidor acessar ativos que antes eram inimagináveis para ele. Então você pega, por exemplo, fábricas, né, BTS, o próprio BTS já é isso aí, né? Então assim, você tem hoje, a gente viabiliza via mercado tradicional, BTS menores, fracionados para as pessoas, mas quero fazer via tokenização. Não, eu acho que, logo. na verdade... Mas tem os grandes, né, os gigantes. E então você imagina um negócio de 1 bilhão que só era acessível para fundo, banco e tal. Era uma excelente oportunidade, mas não era acessível para o cara pequenininho. Né? Então ou ele é acessível via fundo, que aí ele paga um monte de taxa, um monte de pedágio para estar ali dentro. Né? Então ele direto ser dono é muito bacana. Eu acho que, se eu posso dar minha palavra final, a tecnologia dá acesso. Se antes a gente só podia ver uma pessoa na tela da TV com um monte de
equipamento, investimento ali. Hoje a gente está falando que você pode produzir o seu conteúdo e todo mundo está vendo. Então, a diferença é o acesso que a gente tem. Agora não vai ser uma oportunidade só para grandes fundos, não. Vai ser oportunidade para todos, né? Então, acho que isso é muito legal. Muito bom. Essa foi Heloísa Passos. Eu sempre brinco que na vida a gente tem que dar um passos de cada vez. Muito obrigado, Elo. Muito obrigado, Eliseu Assunção. Elo. E é isso aí. Esse foi o Visionários dessa semana. Eu espero você semana que vem sempre com um tema aqui que vai fazer você pensar fora da caixa. Valeu, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser.